Bom, então, gravação iniciada. Vamos lá, gente. O primeiro tópico que eu vou conversar com vocês é sobre equação de segundo grau. E aí depois a gente volta na trigonometria. Então, pensando na equação de segundo grau. De segundo grau. Qualquer dúvida pode perguntar, tá, gente? Então, eu vou colocar 3 exemplos e a gente vai discutir se isso é uma equação de segundo grau ou não. Bom, coloquei 4 exemplos, na verdade. O que vocês acham, olhando esses 4 exemplos? Todos são uma equação de segundo grau? Qual que é a opinião de vocês? Eu vou até melhorar. Deixa eu deixar a mesma escrita. E aí, qual que é a opinião de vocês? Todos os exemplos são de equações de segundo grau? E aí, gente? Pode falar. Sem vergonha. O que vocês acham? Cristiano, Maicon, Ivan. Cristiano, não estou conseguindo te escutar. Pareceu que o microfone está aberto, mas eu não estou conseguindo te escutar. Acho que a B. Oi? Acho que a B. Você acha que só a número 2 é de segundo grau, é isso? Não, de primeiro grau, não de segundo. Ah, tá, de primeiro. Você falou esse item aqui? Eu vou colocar entre parênteses. Esse que você acha que é de primeiro grau? Ó, vamos lá, gente. Para eu ter uma equação de segundo grau, o carinha que acompanha o x ao quadrado, o coeficiente que acompanha o x ao quadrado, ele precisa existir. Ele existindo, ou seja, sendo diferente de zero, eu tenho uma equação de segundo grau. Então, reparem o seguinte nessa primeira, tá, gente? Ó, na primeira aqui, equação. Existe alguém acompanhando o x ao quadrado? Existe, é o número 1. Então, 1 vezes x ao quadrado é x ao quadrado. Eu não coloco esse 1. Por que eu não estou colocando esse 1? Porque eu já sei que 1 vezes x ao quadrado é x ao quadrado. Ele existe. Então, a gente tem que a primeira é uma equação de segundo grau. Na segunda, existe alguém, algum coeficiente acompanhando o x ao quadrado? Sim ou não? Sim. Sim, é o número 1 também, tá? Logo, aqui também é uma equação de segundo grau. Eu vou analisar sempre quem acompanha o x ao quadrado para dizer se é ou não uma equação de segundo grau. Então, ó, quem acompanha o x ao quadrado é o número 1, então é uma equação de segundo grau. Analisando a segunda, é uma equação de segundo grau?
Sim. Por quê? X ao quadrado. Exato, porque quem acompanha o x ao quadrado é o número 3. Então, existe, certo? E a última é uma equação de segundo grau? Ele tá falando que é zero, né? Então não tem. Não é uma equação de segundo grau, perfeito. Por quê? Quanto que é zero multiplicado por alguma coisa? Zero. Exato, isso daqui some, ó. Então, se eu fosse reescrever isso, ficaria da seguinte maneira. 3x mais 10 igual a zero. Isso é uma equação de primeiro grau. Tudo bem? Sim. Tranquilo? Sim. Sim, legal. Aí, o que é importante a gente analisar? Para resolver uma equação de segundo grau, a gente pode utilizar a fórmula de Bhaskara. E aí, na fórmula de Bhaskara, eu tenho algumas substituições para serem realizadas. Então, a fórmula de Bhaskara é o seguinte, gente. Delta igual a b ao quadrado menos 4ac. E x vai ser igual a menos b mais ou menos raiz de delta sobre 2a. Isso daqui é a fórmula de Bhaskara, que a gente utiliza para resolver equações de segundo grau, tá? Então, a fórmula de Bhaskara. E aí, analisem o seguinte, eu tenho algumas incógnitas aí para fazer a substituição nessa fórmula. Eu tenho a incógnita B, eu tenho a incógnita A e C. Onde que eu identifico isso? Na minha equação de segundo grau. Então, ó, pegando os exemplos anteriores, tá? Então, eu tenho o seguinte. Então, pegando esse exemplo número 1. O que a gente vai fazer agora, nesse primeiro momento? Identificar coeficientes, tá? Que é sempre a pessoa que acompanha ali essa variável x, essa incógnita x. Então, aqui eu vou até colocar o número 1, só para a gente conseguir visualizar melhor, tá? O coeficiente A, ele sempre vai acompanhar o x ao quadrado. Então, nesse caso, quem seria o meu coeficiente A? Um x ao quadrado. O coeficiente, quase, hein? O coeficiente é sempre o número. Tá? Então, nesse caso, seria quem? Número 1. Isso. Então, ó, o coeficiente A sempre acompanha o x ao quadrado. Então, quando eu penso no A, eu não estou pensando em um x ao quadrado. Eu estou pensando no número 1, que é o carinha que acompanha o x ao quadrado. Tudo bem? Sim. Tranquilo? Sim. Beleza. Se tiver muito rápido, vocês avisam, tá, gente? Por favor. Então, o coeficiente A sempre acompanha x ao quadrado. Temos também o coeficiente B. Quem vai ser o coeficiente B? O coeficiente B é sempre o carinha, coeficiente B, que acompanha o x. Neste caso, então, quem seria meu coeficiente B? O 3. O mais 3, perfeito. Eu não preciso ficar falando mais 3, porque a gente sabe que o sinal de mais na hora que a gente vai falar é só o 3. A gente não coloca esse sinal, né? Mas se eu tiver, por exemplo, menos 3, aí eu preciso colocar o menos. Eu não posso esquecer disso, tudo bem? E quem vai ser o coeficiente C? O coeficiente C, ele não acompanha ninguém, ele está sempre sozinho. Então, neste caso, seria quem? 8. Aí eu preciso tomar cuidado. É mais 8 ou menos 8? Menos 8. É menos 8. E o sinal é muito importante, tá? Ó, não acompanha ninguém. Então, eu não posso esquecer desse sinal. O que vocês falaram está correto, tá, gente? Então, ó, o A, ele vai ser o 1. O B vai ser o 3. E o C vai ser o menos 8. Tudo bem? Tranquilo? Estão comigo? Sim. Por que é interessante a gente identificar esses coeficientes? Porque quando a gente aplicar a fórmula de Bhaskara, vai estar dentro, tá? Então, na fórmula de Bhaskara tem um A, coeficiente A, B e C.
Então, qual que é a dica que eu dou para vocês no vestibulinho? Anota. Então, vocês pegaram uma equação de segundo grau, identifica primeiro os coeficientes, igual eu fiz aqui, coloca num cantinho, e depois vocês vão ali para a fórmula de Bhaskara, ao invés de fazer já uma substituição direta. Tudo bem? Ok. Vamos para o nosso, então, exemplo 2. Aí, esse eu quero que vocês tentem fazer, tá? O 2. Então, A, B e C. Neste exemplo 2, quem vai ser o meu coeficiente A? O 1. Por que o 1, Van? Porque o x vale 1, não é? Não é que o x vale 1, é porque é quem está acompanhando o x ao quadrado. O coeficiente que acompanha o x ao quadrado vale 1. Isso. Certo? Perfeito. Então, quem que é meu coeficiente B? Acho que é o 0. Isso, é o 0. Perfeito. Vocês acham que eu poderia reescrever isso de uma outra maneira? Quanto que é 0 multiplicado por alguma coisa? É 0. Exato. Então, isso daqui sumiria, né? Eu poderia reescrever isso como x ao quadrado menos 4 igual a 0. Não teria nenhum problema, tudo bem? Sim. Tá. E quem que é meu coeficiente C? É 0? O coeficiente C, ele não acompanha ninguém. Ele está sempre sozinho. Quem que seria, então? Seria o menos 4? Perfeito, isso mesmo, menos 4. Correto. Então, eu tenho o coeficiente A valendo 1, coeficiente B valendo 0, coeficiente C valendo menos 4. Tranquilo? Tudo bem? Sim. Sim. E aí, para finalizar, esse último exemplo, que é também uma equação de segundo grau. Então, vamos lá. Quem vai ser o meu coeficiente A nesse exemplo? O 3. O 3, porque o 3? Tá... O x está levando ao quadrado. Porque é quem acompanha o x ao quadrado, isso mesmo. Coeficiente B? 5 Perfeito, mais 5, isso aí. E o C? menos 3. Perfeito, isso mesmo. Tranquilo, Van, Cristiano, Maicon, alguma dúvida? Não. Vamos lá. Qual é o nosso objetivo aqui com a equação de segundo grau? Quando eu tenho uma equação de segundo grau, eu busco encontrar, calcular as raízes dessa equação. Tá? Os valores que na hora que eu substituir ali no lugar do x, eu vou ter isso igualado a 0. Então, eu busco calcular o valor de x, essa minha incógnita, tudo bem? Tranquilo? Sim. Sim. Como eu estou trabalhando com uma equação de segundo grau, logo, grau 2, significa que eu vou ter duas respostas, duas possibilidades de resposta. Tá? E aí, quando eu trabalho com uma equação de primeiro grau, quantas respostas que eu vou ter? Quantas soluções? Uma só. Se eu estou trabalhando com uma equação de terceiro grau, quantas respostas, quantas soluções eu tenho? 3. 3. E aí, assim por diante. Então, conforme eu vou aumentando os graus, eu vou tendo mais soluções. Tá? Então, uma equação de segundo grau, vou ter duas possíveis soluções. Então, ó, vamos agora para a aplicação, tá? Igual a zero. Então, nosso primeiro passo, calcular, identificar os coeficientes. Então, neste exemplo, gente, qual é meu coeficiente A? 1. É o 1, perfeito. Quem é meu coeficiente B? Menos 2. Menos 2, muito bom, isso aí. Então, não esqueçam de colocar o sinal, que eu falo sempre para os alunos. Pensa sempre no extrato bancário, tá? Se cai na sua conta mais R$ 1.000, ou se sai, né, menos 1.000, faz uma diferença. Então, aqui o sinal, ele também é muito importante, tá? Então, esse mais e menos é fundamental a gente colocar. E o coeficiente C? Menos 8. Menos 8. Uhum. Tranquilo, tudo bem?
Sim? Sim. Beleza. Agora a gente então vai para calcular então o meu delta. Delta vai ser igual a B ao quadrado menos 4AC. Eu já sei quem é B? Sim, é o menos 2? Não, né? Exato, eu já sei, ao menos 2, perfeito. Porque aí depois eu só substituo. Eu já sei quanto vale o A? O A vale 1. Exato, já sei. E eu sei quanto vale C? Menos 8. Menos 8, eu já sei. Então eu consigo já fazer essas substituições. Então, delta vai ser igual. Recomendo sempre colocar entre parênteses, tá? Então, ó, quanto vale meu B? Menos 2. Então, ó, menos 2 ao quadrado. Menos 4 que multiplica. Quanto vale meu A? 1. 1. E quanto vale meu C? Menos 8. Menos 8. E aí, aqui eu vou abrir um parênteses, tá? Que a gente precisa discutir a regrinha de sinal. Aqui eu preciso fazer regra de sinal. E a regra de sinal, gente, ela vai ser aplicada somente na multiplicação e divisão, tá? Então, ó, regra de sinal. Então, lembrando que ela entra só na multiplicação e divisão, tá? Multiplicação e divisão. Então, vou trazer aqui alguns exemplos. Então, se eu tenho Vamos lá, gente. Então, regrinha de sinal, ela vai entrar na multiplicação e divisão, tá? Então, sempre quando tiver mais multiplicado por mais, vai me resultar no quê, gente? Num resultado positivo ou negativo? Mais positivo. Positivo, perfeito. Então, ó, positivo. Sempre quando eu tiver mais multiplicado por menos, vai me resultar num resultado negativo ou positivo? Negativo. Negativo e menos com mais? Negativos. Negativo e menos com menos? Positivo. Positivo. Então, sinais iguais sempre vai ser positivo. Então, repara, positivo com positivo, positivo. Negativo com negativo, positivo. E sinais diferentes, o resultado sempre vai ser negativo. Tranquilo? Tudo bem? Sim. De que a Aline entrou agora. Bom dia, Aline, tudo bem? Agora, pensando em números, tá? Então, repare o seguinte. Aqui eu tenho, no primeiro caso, tudo positivo. Então, eu faço a multiplicação direta. 2 vezes 2, 4. 4. Quando eu tenho positivo com negativo, é interessante eu fazer a regra de sinal antes, tá? Então, mais com menos dá quanto? Menos. Menos, e aí eu faço a multiplicação. 2 vezes 2, 4. 4.
Reparem o seguinte, quando eu tenho um resultado que já vai ser positivo, eu não preciso colocar mais 4, porque eu sei como não está aparecendo nada, já é positivo. Só que quando eu tenho um valor, um resultado negativo, eu preciso colocar o menos para fazer essa diferenciação. Tranquilo? Sim. De novo, ó, menos com mais, Menos. menos, e aí faço a multiplicação. 2 vezes 2, 4. 4. E aí, para finalizar, menos com menos, Mais. mais, e aí quanto que é 2 vezes 2? 4. Tudo bem em relação a esses exemplos? Alguma dúvida? Não. Beleza, então. Agora pensando então na divisão, que a regra de sinal se aplica também. Então, na divisão, quando eu tenho mais dividido por mais, resulta no quê? Num resultado positivo ou negativo? Positivo. Positivo, mais com menos, Negativo. menos, menos com mais, Negativo. negativo, e menos com menos, Positivo. positivo. E aí posso agora pensar nos exemplos numéricos. Então, quanto que é 6 dividido por 2? 3. Quanto? 3. 3, né? Então, 6 dividido por 2, 3. Reparem o seguinte, aqui como já é tudo positivo, automaticamente a gente já tem na nossa cabeça que o resultado também vai ser positivo. Então, a gente nem faz regra de sinal. A gente sempre pensa, né? Mais com mais dá mais. Não, a gente já vai direto, 6 dividido por 2. Agora, no próximo exercício, a gente já faz a regra de sinal antes. Então, ó, meu 6 está positivo e meu menos 2, e meu 2 está negativo. Então, eu penso mais com menos, Menos. menos, e aí faço a divisão. 6 dividido por 2, 3. 3. Perfeito. Agora, no outro exemplo, eu tenho 6 negativos e 2 positivo. Então, menos com mais, Menos. menos, e 6 dividido por 2, 3. 3. E para finalizar, agora eu tenho tudo negativo. Aí eu faço a regra de sinal antes. Menos com menos, Mais. mais, e 6 dividido por 2, 3. 3. Isso é a regra de sinal. Se aplica na multiplicação e na divisão. Kaique, e na soma e na subtração, como que eu faço? Na soma e na subtração é a ideia do ter e não ter. Sempre pensa no extrato bancário, quando você está trabalhando com soma ou subtração. Então, imagina o seguinte, eu tenho isso, ó, só para vocês conseguirem visualizar. Eu tenho 2 mais 3. Isso é uma soma. Então, quanto que é 2 mais 3? 5. 5. Eu tenho na minha conta R$ 2. Depois entrou R$ 3, eu vou ficar com R$ 5. 2 menos 3. Reparem o seguinte, por que a ideia do ter e não ter, a ideia do dinheiro, do extrato bancário, facilita? Eu tenho na minha carteira R$ 2. E aí eu vou comprar algo de 3. O que vai acontecer? Vai ficar faltando 1. Eu vou ficar devendo R$ 1. Então é esse menos 1. Então, por isso que aqui é soma e subtração, não é regra de sinal. Tudo bem? Tranquilo? Sim. Sim. Podemos seguir, então? Sim. Tudo bem, gente? Sim. Sim. Então, ó, vamos lá. Delta vai ser igual. Então, a gente já fez as devidas substituições. O ao quadrado significa o seguinte. Então, se eu tenho menos 2 ao quadrado, isso daqui é a mesma coisa que menos 2 que multiplica menos 2, tudo bem? Então, menos 2 ele aparece ali 2 vezes, por isso que está ao quadrado. Dentro da multiplicação, beleza? Certo. Certo? Esse resultado do menos 2 ao quadrado vai ser positivo ou negativo? Positivo. Positivo. Gente, qualquer número negativo elevado ao quadrado vai resultar num número positivo. Então, qualquer número negativo elevado ao quadrado sempre vai resultar num número positivo. Tudo bem? Sim. Devido já à regra de sinal. Tranquilo? Tranquilo. Então, quanto que é menos 2 que multiplica menos 2? 4.
4, porque aí você faz a regra de sinal, menos com menos mais, né? 2 vezes 2, 4. Eu já venho aqui e coloco direto 4. Tranquilo? Sim. Sim. Vamos lá. Agora eu caí no quê, gente? Numa multiplicação. Então, regrinha de sinal. Menos. Menos com mais dá quanto? Menos. Menos. E menos com menos? Mais. Então, eu fiz isso, ó. Visualizem aqui comigo, ó. Menos com mais deu menos. Aí, e menos com menos? Vai Dá dar mais. mais. Então, eu já mudo aqui, ó, para mais. Tudo bem? Sim. E aí, eu só faço as multiplicações. 4 vezes 1 vezes 8. 4 vezes 1, 4. Depois 4 vezes 8, é isso, né? 32, isso mesmo. Eu posso fazer por partes. 4 vezes 1, 4. 4 vezes 8, 32. Tá. Agora eu preciso fazer regra de sinal? Não. Não, porque é uma soma. Então, quanto que é 4 mais 32? 36. 36, perfeito. Tudo bem? Alguma dúvida? Não. Tranquilo? Sim? Tá. Então, ó, meu delta vale 36. Acabou aí? Não, porque agora eu tenho que calcular as raízes. Eu tenho que calcular o x, tá? Então, ó, x vai ser igual a menos b, mais ou menos raiz de delta sobre 2a. É a outra formulinha. Esse menos b, esse menos é da fórmula, tá, gente? Eu não posso esquecer disso. Esse menos é da fórmula. Então, eu sei o valor de b? Menos 2. Eu sei, é menos 2, isso mesmo. Eu sei o valor de delta? Delta 36. Delta 36, acabei de calcular, isso mesmo, certinho. E eu sei o valor de a? A é 1. A é 1, perfeito. Só substituir novamente, tá? Então, ó, x vai ser igual a menos, aí eu vou ver quanto vale meu b. Quanto vale meu b? Menos 2. Menos 2. Reparem que eu tenho o menos da fórmula e o menos b e o menos do b. Então, eu tenho o menos da fórmula e o menos do b também. Tudo bem? Sim. Mais ou menos a raiz de delta, que é 36, dividido por 2, que multiplica o a, que vale 1. Belezura? Sim. Continuando. Primeiro passo, regrinha de sinal. Quanto que é menos com menos? Mais. Mais, então fica mais 2, tudo bem? Fiz essa regra de sinal aqui, ó. Menos com menos mais, então mais 2. Tranquilo? Sim. Sim. Mais ou menos, agora eu preciso saber a raiz quadrada de 36. Que número que multiplicado por ele mesmo dá 36? 6, né? É o 6, isso mesmo. Então, a raiz quadrada de 36 é o 6. Beleza? Sim. Sim. Tudo isso dividido por 2 que multiplica 1. Quanto que é 2 que multiplica 1? 2. 2. Então, ó, agora eu vou pensar por partes. Separem o seguinte, aqui em cima eu tenho mais ou menos, tudo bem? Então, eu vou percorrer 2 caminhos, um utilizando o sinal de mais e o outro utilizando o sinal de menos. E por isso que eu vou ter ali duas possíveis soluções. Tudo bem? Sim. Então, pensando primeiro no mais. Kaique, tanto faz eu começar pelo mais ou pelo menos? Tanto faz, tá? Então, ó, vou utilizar primeiro o mais. Então, eu vou ter 2 mais 6 dividido por 2, tranquilo? Uhum. Faço a soma primeiro. 2 mais 6, Certo. É 8. 8. E quanto que é 8 dividido por 2? 4. 4. Então, ó, x1 vale 4. Vamos pensar agora no x2. Agora já utilizei o mais, vou utilizar o menos. Ó, 2 menos 6 dividido por 2, tudo bem? Uhum. 2 menos 6, aqui é a ideia do ter e não ter, tá? Ó, então, tenho na carteira R$ 2. Comprei algo de 6, vou ficar devendo quanto? 4. 4. Então, ó, menos 4 dividido por 2. Regrinha de sinal, gente. Menos com mais, Menos.
Menos, e 4 dividido por 2 dá quanto? 2. 2, perfeito. Então, ó, tem o x2 valendo menos 2. Tranquilo? Uhum. Dúvidas? Perguntas? Vocês já tinham visto isso? Conseguiram relembrar? Tá tranquilo? Sim. 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 Estão vendo pela primeira vez? Ou já viram? Eu já tinha visto há mais de 20 anos, mas 20 vamos anos. relembrar. Conseguiu relembrar? Sim. O bom que é o seguinte, assim, todos esses conteúdos, até quando vocês entrarem no curso, então na parte de matemática, são conteúdos que em algum momento vocês já viram. Então vai ser mais a fase de vocês se relembrarem. A gente vai com calma, passeio. Eu sempre faço passo a passo, para depois vocês conseguirem estudar, conseguirem compreender, né? Mas são conteúdos que vocês já viram. Então, fração, tu já viu isso em algum momento? Então é aquilo de puxar, né, novamente. Então, equação de segundo grau. Putz, eu já vi uma equação de segundo grau, mas não lembro como resolver. Ah, agora eu consegui relembrar. Né? Então é só de retomar mesmo, puxar aí da mente. Então, no curso vocês vão ver potenciação, a parte de trigonometria é muito forte, né? A gente precisa muito da trigonometria, que aí vocês vê no primeiro, mas vocês vão utilizar até o terceiro semestre. Então, tem a parte de potenciação, adiciação, notação científica, vamos utilizar a calculadora científica. Tá? Então, assim, hoje eu vou abordar com vocês a equação de segundo grau, trigonometria, mas quando vocês estiverem no curso, vocês vão ver novamente, porque faz parte da ementa do conteúdo programático de vocês. Então, ó, vou deixar um para vocês tentarem fazer para a gente encerrar essa parte de equação de segundo grau, tá? Aí eu dou uns 15 minutinhos para vocês resolverem. É o x ao quadrado mais 8x mais 15 igual a zero. Tentem fazer esse, gente, e aí daqui uns 15 minutinhos a gente corrige, tudo bem? Certo. Qualquer coisa, estou aqui.
Tudo bem, gente? Estão conseguindo? Como que tá? E aí, gente, conseguiram? Posso corrigir? Ivan, Cristiano, Aline. Pode sim. Posso? Conseguiram terminar? Eu acho que sim. Tá. Ó, então vamos lá. Primeiro passo, identificar então os coeficientes. Então, ó, coeficiente A, B e C. Quem vai ser o meu coeficiente A? 1, O 1, perfeito. Quem vai ser o meu coeficiente B? 8, O 8 positivo, perfeito. E o meu coeficiente C? 15. O 15, certíssimo. Tranquilo, Cristiano, Aline também, tudo bem? Sim. Sim, beleza. Agora eu vou para o delta, então. Ó. Delta vai ser igual a B ao quadrado menos 4AC. Delta vai ser igual. Quanto vale o meu B? 8. Então, 8 ao quadrado. Menos 4, que multiplica. Quanto vale meu A? O A vale 1. 1. E o C? O C vale 15. Isso aí. Delta vai ser igual. 8 ao quadrado. 16. Não, 16 não, ó. 8 ao quadrado é o 8 vezes 8. 64. 64. Isso, 64. Então, 64, isso aí. Então, sempre abre ele separado para conseguir visualizar. Cuidado, tá? O 8 ao quadrado é diferente de 2 vezes 8. Tá? Então, ao quadrado significa que esse 8 está aparecendo 2 vezes numa multiplicação. Então, 8 vezes 8. Se eu tivesse, por exemplo, 8 ao cubo, né? 8 elevado à terceira, como que seria? 8 vezes 3. Não é 8 3 vezes... vezes 8. Também não. Isso. Não é 3 vezes 8 nem 8 vezes 3. É o 8 8 vezes 8 vezes 8. 3 vezes. 3 vezes. Tá bom? Então, cuidado aí. Então, 8 ao quadrado é a mesma coisa que 8 vezes 8, que é igual a 64. Belezura, tudo bem? Sim. Regrinha de sinal. Menos com mais Menos. e menos com mais. Menos. Isso aí. 4 vezes 1 vezes 15. 60. 60. Certíssimo. Agora eu faço a subtração. 64 menos 60. Aí agora só vai ficar 4, né?
Isso, vai ficar 4, isso mesmo. 64 menos 60 igual a 4. Nessa parte, acertaram? Tudo bem? Tranquilo? Sim. Então, acertou o delta, dá para prosseguir. Então, x vai ser igual a menos b, mais ou menos raiz de delta, sobre 2a. X vai ser igual a menos, que é o da fórmula. Quanto vale meu b? O B vale 8. 8. Mais ou menos a raiz quadrada de 4, dividido por 2 vezes o a. Quanto vale meu a? Vale 1. Isso aí. Então, valeu. Então, eu tenho que x vai ser igual, regrinha de sinal, menos com mais, Menos então menos 8, mais ou menos. Raiz quadrada de 4, quanto que é? 2. 2, dividido por 2 vezes 1, 2. 2. Nessa parte, tudo bem? Tranquilo? Sim? Sim. Beleza. Agora eu posso calcular, então, as raízes, o x1 e o x2. Para o x1, eu vou utilizar o positivo primeiro, tá? Então, menos 8 mais 2 dividido por 2. Quanto que é menos 8 mais 2? Vai dar 6. Menos 6. Cuidado, menos 6, hein? Se for Isso. 6, tá errado, é menos 6. Porque, ó, eu devo 8 reais e aí eu pago 2, eu ainda continuo devendo 6. Então, menos 6 dividido por 2. Regrinha de sinal, menos com mais, Menos menos. E 6 dividido por 2? 6 dividido por 2 é 3. Então, menos 3 é a resposta do x1. Tudo bem? Sim? Sim. Agora vamos calcular então o x2. Então vai ser menos 8 menos 2 dividido por 2. Então, ó, eu devo 8, depois eu fico devendo 2. Eu vou ficar devendo ao todo quanto? 10. Então, ó, menos 10 dividido por 2. Regrinha de sinal, menos com mais, Menos menos 10 dividido por 2, 5. 5. Então, eu sei que as minhas soluções, né, meu x vale menos 3 e menos 5. Certíssimo. Alguma dúvida? Não. Perguntas? Foi tranquilo? Sim? Mais ou menos? Não, foi sim, tranquilo. Vocês estão prestando para mecânica ou informática? Pra TI. Mecânica. Sei. Então tem duas de informática e prestando para mecânica. Legal. Agora a gente vai começar a trabalhar um pouco com trigonometria, tá? O que eu vou abordar com vocês vai ser o Teorema de Pitágoras. Então, na parte de trigonometria, então o foco vai ser o Teorema de Pitágoras, tá, gente? Pitágoras. Então, quando a gente trabalha com o Teorema de Pitágoras, estamos trabalhando com um triângulo retângulo. Como que eu identifico se o meu triângulo ele é retângulo ou não? O triângulo retângulo ele sempre vai ter um ângulo de 90 graus, um ângulo reto. Então, ó, aqui eu tenho um triângulo retângulo. Tá? E eu sempre vou ter um ângulo de 90 graus. Tudo bem? Sim? Então, ou no exercício vai estar especificado, então o triângulo ABC é um triângulo retângulo. Ou eles vão te dar o desenho e aí você identifica esse ângulo de 90 graus, né? Esse ângulo reto. Então vai ter essa simbologia se tiver o desenho. Então é necessário ter a identificação no exercício, né, no enunciado, falando se ele é retângulo ou não. Se não tiver, você olha o desenho e vê se você identifica essa simbologia. Beleza? Uhum. Porque eu tendo um triângulo retângulo, eu consigo aplicar o teorema de Pitágoras e as relações trigonométricas. Então, seno, cosseno e tangente. Então, pensando ali no teorema de Pitágoras, é uma fórmula que a gente vai utilizar, que é a seguinte. Então, hipotenusa ao quadrado é igual a cateto ao quadrado
mais cateto ao quadrado. Tudo bem? Sim. Tranquilo? Então, reparem, quantas incógnitas eu preciso descobrir? Quantos nominhos aqui diferentes eu tenho? 3. 2, que é a hipotenusa e o cateto. Então, são minhas incógnitas. Tudo bem? Ali eu tenho 2 catetos, são catetos diferentes. Tá? Podem ser iguais? Podem. Tá? Mas geralmente são diferentes. O que eu preciso identificar e entender é o seguinte. Ali eu tenho 2 incógnitas, que é a hipotenusa e o cateto. Eu identificando a minha hipotenusa, eu acabo matando já os catetos. Tá? O triângulo, ele tem quantos lados? 3. 3. Por isso que eu tenho 3 coisas para descobrir, ó. Então, hipotenusa, cateto e cateto. Tá? Porque aí aqui, quando a gente trabalha com o teorema de Pitágoras, estamos trabalhando com os lados desse triângulo retângulo. Tá claro isso? Tudo bem? Uhum. Então, ó, só para a gente conseguir visualizar, eu vou nomear aqui. Eu vou chamar aqui de A, B e C. Pode ter qualquer letra. Tá? Então, A, B e C, pode ser X, Y, Z. Tá? Então, aqui eu estou colocando como uma incógnita para a gente identificar, tranquilo? Sim. Sim. Vamos mudar aqui para não confundir o preto com o marrom. Então, ó, vamos lá. Identificando a hipotenusa, eu acabo já identificando automaticamente os catetos. A hipotenusa, ela sempre vai ser, gente, sempre o lado oposto ao ângulo de 90 graus. Tudo bem? Uhum. Então, se meu ângulo de 90 graus está aqui, qual é o lado oposto a esse ângulo de 90 graus? É o A, né? É o A. Tudo bem? Então, a hipotenusa, ela sempre vai ser o lado maior do meu triângulo ou o lado oposto ao ângulo de 90 graus. Então, eu identifiquei o ângulo de 90 graus, sei que o lado oposto é a hipotenusa, que neste caso é o A. Tranquilo? Uhum. Então, já vem aqui e substituo. Então, eu sei que minha hipotenusa vale A. Tranquilo? Tudo bem? Se eu já matei a hipotenusa, o que sobra é cateto. Porque aqui a gente não tem a diferenciação ainda, né? Como a gente não está trabalhando com seno, cosseno e tangente, a gente não precisa ficar pensando, é cateto oposto, é cateto adjacente? Não. Tá? Então aqui é tudo cateto, o que sobra é o cateto. Então eu identifiquei a hipotenusa, os outros 2 lados são os catetos. Então eu tenho qual cateto, gente, nesse exemplo? O B e o C. O B mais o C. Isso aí. Tranquilo? Tudo bem? Sim. Sim. Tá muito rápido? Tá dando para entender? Como que tá, gente? Tá de boa. Sim. Aí agora eu resolveria só usar o quadrado, né? Então eu ficaria com A ao quadrado igual a B ao quadrado mais C ao quadrado. Então, para esse triângulo retângulo, eu teria essa formulinha aqui. Belezura? Dúvidas? Perguntas? Não. Não. Vamos para um exemplo, então? Bora. Então, ó. Eu vou fazer um com vocês e deixo outro para vocês pensarem, tá? Então, tem um triângulo. De X. Aqui 7 e 4. Então, ó, vamos lá. Tem o meu triângulo retângulo. Pessoal, para utilizar o teorema de Pitágoras, observem o seguinte. Eu vou precisar ter 2 valores. Então, aqui em cima na minha fórmula, eu tenho 3 incógnitas, que é hipotenusa, cateto e cateto, 3 incógnitas.
eu preciso de duas para identificar uma terceira, tudo bem? Sim. Então, ó, vamos lá. No Teorema de Pitágoras, estou trabalhando com os lados do triângulo. Aqui eu só tenho o lado de triângulo. Sim ou não? Não entendi a pergunta. Para utilizar o Teorema de Pitágoras, eu preciso trabalhar com os lados do triângulo. Aqui eu só estou trabalhando com os lados do triângulo. Sim. Sim. Então, ó, hipotenusa ao quadrado vai ser igual a cateto ao quadrado mais cateto ao quadrado. Então, vamos lá. Quem é minha hipotenusa, gente? A O X. hipotenusa é o X. Por que o X? Porque ele é diferente, é o maior. Que ele tá do lado oposto. Isso. O que pode acontecer, tá? A gente ficar gravando, sempre vai ser o lado maior, o lado maior, o lado maior. Não necessariamente o desenho vai estar na proporção correta. Sim. Né? Então, Ele o tá que eu diferente do 90 graus. Isso, o que eu recomendo? É sempre o lado oposto ao ângulo de 90 graus. Então, o lado oposto ao ângulo de 90 graus é o x. Então, ó, eu tenho x ao quadrado, tudo bem? Então, quem é o lado oposto ao ângulo de 90 graus? É esse daqui. Então, por isso que minha hipotenusa vale x. Tranquilo? Sim? Sim. Vamos lá. Um dos catetos vale quanto? 7. 7, beleza. Então, 7 ao quadrado. Mais, e o outro cateto? 4. Então, ó, 4 ao quadrado. Então, quanto que é x ao quadrado, gente? 7 vezes 7. Não, x ao quadrado. Ah, x ao quadrado é x. É x ao quadrado. Então, x ao quadrado é x ao quadrado. É o que eu quero descobrir. E aí, o 7 ao quadrado é o que você falou, é 7 vezes 7. Quanto que dá 7 vezes 7? 49. 49. Mais 4 ao quadrado, 16. 16, que é o 4 vezes 4. Então, x ao quadrado vai ser igual a 49 mais 16, que dá 65. 65. Agora eu quero pensar no seguinte, tá? X ao quadrado é igual a 65. Qual o número que multiplicado por ele mesmo dá 65? É o que eu quero. Tá? Como que a gente faz isso? Aqui a gente vai extrair a raiz quadrada em ambos os lados. Então eu teria o seguinte, x ao quadrado é igual a 65, mas eu não quero x ao quadrado. Quem que eu quero? 65. Eu quero o valor de x. Hum. Tá? Eu não quero o valor de x ao quadrado, eu quero o valor de x. Então, ó, vou extrair a raiz quadrada em ambos os lados. Então, eu tenho x igual a raiz quadrada de 65, que daria aproximadamente 8,062. Tá? Geralmente, em vestibulinho são números inteiros, tá? Então, ou ele vai parar aqui, ou ele para aqui, ou ele te dá uma raiz quadrada inteira, para que você consiga chegar num resultado inteiro. Tudo bem? Sim. Então, eu sei que minha hipotenusa equivale a 8,062, que, repara, realmente é o lado maior. Tá? A hipotenusa ela sempre vai precisar ser o lado maior. Se eu estou calculando e vejo que está dando menos do que os catetos, eu fiz algo errado. Beleza? Sim. Estou calculando, cheguei num resultado negativo, está errado também. E por que está errado, gente? Porque são 3. Não sei. Porque eu não consigo ter lado negativo, Uhum. comprimento negativo. Tá? Então, assim, se eu estou fazendo o meu cálculo, cheguei num resultado negativo, fiz errado. Se eu estou calculando a hipotenusa e a hipotenusa está menor que os catetos, eu fiz errado. Tá bom? Então, é uma dica aí para vocês observarem. Tudo bem? Sim. Eu vou passar um que eu gostaria que vocês tentassem fazer. Tentem fazer essa, por favor, gente.
Eu já corrijo daqui uns 5 minutinhos.
É 20. Conseguiram, gente? Sim. 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 Vamos lá, então. Posso corrigir? Bora. Então, ó. Vamos lá. Estou trabalhando com os lados do triângulo retângulo? Sim. Sim. Então, vou utilizar o teorema de Pitágoras, tudo bem? Sim. Tranquilo? Então, primeiro passo, identificar a hipotenusa. Identificando a hipotenusa, automaticamente eu identifico os catetos. Neste exemplo, quem vai ser a minha hipotenusa? O X. Por que o X? Porque ele tá diferente do ângulo de 90 graus. Porque ele é o lado oposto ao ângulo de 90 graus, tudo bem? Então, é o lado oposto ao ângulo de 90 graus. Então, é o x. Então, x ao quadrado vai ser igual. O que sobrou vai ser o cateto. Quais catetos eu tenho? 3 e o 4. Isso mesmo. Então, ó, 3 ao quadrado mais 4 ao quadrado. Perfeito. X ao quadrado, quanto que é? X ao X. quadrado. X ao quadrado. E 3 ao quadrado? 9. 9. 9 mais 4 ao quadrado? 16. Perfeito, isso mesmo. Então, x ao quadrado vai ser igual a 9 mais 16, 25. 25. Eu quero x ao quadrado? Não, você quer o Não. 25. Eu quero x, ó. Eu quero x, tudo bem? Uhum. Eu sei que x ao quadrado vale 25, mas não é o que eu quero. Eu quero o valor de x. Então, vou extrair a raiz quadrada em ambos os lados. Então, eu tenho que x vai ser igual a raiz quadrada de 25. Qual é a raiz quadrada de 25? 5. 5. 5, porque 5 vezes 5 dá 25. 25, perfeito. Então, eu sei que esse meu x vale 5. Belezura? Tranquilo? Sim. Alguma dúvida? Não. Não. Pergunta? Não, beleza. Vamos para mais um exemplo. Mudei a posição do meu triângulo. Ele deixou de ser um triângulo retângulo? Não. Não. Não, porque eu tenho um ângulo de 90 graus, tudo bem? Sim. Então vamos lá. Estou trabalhando com os lados do triângulo e quero calcular um desses lados. Então eu vou utilizar o teorema de Pitágoras. Então, hipotenusa ao quadrado é igual a cateto ao quadrado mais cateto ao quadrado. Tudo bem? Sim. Vamos lá. Quem vai ser a minha hipotenusa? O X 15. é o E aí? 5. É o x ou 15? É o O 15. 15. Por que é o 15? Porque ele é o oposto do ângulo. Isso, muito bom. Então, eu identifico o ângulo reto, lado oposto ao ângulo de 90 graus. Neste caso é o 15, então ela vai ser a minha hipotenusa. Tá? Então, cuidado. Não necessariamente o x, né, a incógnita, vai ser sempre a hipotenusa. Mas eu preciso ter essa observação. Então, ó, lado oposto ao ângulo de 90 graus. É esse daqui, então ela vai ser a minha hipotenusa. Então, tenho 15 como a hipotenusa. Tudo bem? Tá claro isso? Uhum. Tranquilo? Sim. Igual. Agora eu já mato os outros catetos. Quais catetos eu tenho? O 12 e o X. O 12, isso aí. E o x. Quanto que é 15 ao quadrado, gente? 225? Isso, então 225 vai ser igual 12 ao quadrado. Aqui essa parte eu já resolvo, tá? Então 15 ao quadrado, 225. Quanto que é 12 ao quadrado? É 144. 144 mais o x ao quadrado. Tudo bem? Uhum. Agora eu Sim. quero que vocês prestem atenção, tá? Que aí a gente vai ter algo diferente. Nos exercícios 1 e 2, né, nos anteriores, a gente já tinha a nossa incógnita isolada, concordam comigo?
Então, uma incógnita, ela estava de um lado da igualdade, do outro lado da igualdade eu só tinha número. Conseguiram observar? Sim. Sim. Agora eu tenho algo diferente. A minha incógnita, ela já está isolada? Não. Não. Eu tenho esse 144 me atrapalhando, tudo bem? Certo. Certo? Eu preciso, quando eu vou resolver uma equação de primeiro grau, por exemplo, eu preciso sempre deixar a minha incógnita isolada. Tá? Aqui eu tenho uma equação de segundo grau, porque eu tenho aqui meu x ao quadrado, existe um coeficiente. Então, isso seria uma equação de segundo grau. Só que a gente não precisa aplicar, neste caso, Bhaskara. Tá? Eles já, a parte de trigonometria já é um exercício extenso, trabalhoso. Aí imagina, eu trago mais a equação de segundo grau, Bhaskara, fica mais complicado ainda. Tá? Então, como eu vou ter um número e aí eu vou ter essa incógnita x ao quadrado, eu consigo fazer uma resolução mais direta. Eu não preciso aplicar Bhaskara. Tá? Mas o que eu vou precisar fazer neste caso? Eu preciso deixar a minha incógnita sozinha. Então, esse meu x ao quadrado, ele precisa ficar sozinho do lado da igualdade. Tudo bem? Uhum. Então, eu vou fazer o seguinte. Esse 144, ele está positivo, tudo bem? Sim. Eu vou passar ele para o outro lado da igualdade, invertendo o sinal. Então, se ele está positivo, ele vai Negativo. negativo. Então, vai ficar 225 menos 144 igual a x ao quadrado. Então, 144, 144, ele está positivo, passo para o outro lado da igualdade, invertendo o sinal. Então, ele fica negativo. Tudo bem? Sim. O processo inverso da soma é a subtração. Então, por isso que a gente faz essa inversão de sinal, tá? Estão comigo? Tudo bem? Sim. E aí, quanto que dá 225 menos 144? 81. 81. Então, 81 é igual a x ao quadrado. Não tem problema eu fazer isso, tá? Ó. Então, 81 é igual a x ao quadrado, logo x ao quadrado é igual a 81. Eu não mudei nada, tudo bem? Uhum. Então, ó, x ao quadrado igual a 81. Beleza? Uhum. Vou extrair a raiz quadrada de 81. Por quê? Né? Vou extrair a raiz quadrada em ambos os lados, porque eu não quero x ao quadrado, eu quero o valor de quem? Do X. 81. O Do X, né? x. Então, x vai ser igual a raiz quadrada de 81. Qual é a raiz quadrada de 81? 9. 9. Foi? 9. 9, isso mesmo. Tá? Porque 9 vezes 9, 81. Então, descobri que o x vale 9. E aí, reparem, a minha hipotenusa continua sendo maior, então está correto. Estou calculando aqui, eu cheguei em 20. Peraí, eu fiz alguma coisa errada. Cheguei em menos 9. Peraí, fiz alguma coisa errada. Tudo bem? Sim. Então, e aí até é que depois a gente vai discutir isso em aula e tudo mais, mas quando a gente pensa nos números reais, né, na reta dos reais, eu não consigo ter uma raiz quadrada negativa. Isso quando eu penso nos números reais. Então, até é que no vestibulinho vocês não podem utilizar calculadora, né? Mas nas nossas aulas, né, do curso, vocês vão utilizar muito calculadora científica. Então, até quando você faz na calculadora científica, raiz quadrada, por exemplo, de menos 10, vai dar um erro, porque não existe esse número, na reta dos reais não existe. Tá? Então, é num outro conjunto que daria certo. Então, se eu estou calculando, eu vi que deu aqui um valor maior que a hipotenusa, com certeza eu fiz alguma coisa errada. Então, refaça, tá, para tentar ver ali o seu erro. Tudo bem? Sim. Vamos para mais um? Esse eu vou deixar vocês fazerem, tá? Tentem fazer esse, gente. Por favor, a gente já corrige, tá?
Conseguiram, gente? Sim. Sim. Posso corrigir? Sim. Então, vamos lá, ó. Então, tenho um triângulo retângulo, tá? Ângulo reto. Acabei de colocar. Então, a hipotenusa ao quadrado vai ser igual a cateto ao quadrado mais cateto ao quadrado. Primeiro passo, identificar a minha hipotenusa. Então, neste exercício, quanto vale a minha hipotenusa? 10. 10. Por que 10? É o oposto Lado do... oposto. Lado oposto ao ângulo de 90. Perfeito, de 90 graus. Então, ó, 10 ao quadrado vai ser igual. Um dos catetos, quanto que vale? X. X, beleza. Mais... E o outro cateto? 6. 6. Então, 6 ao quadrado. Tudo bem? Tranquilo? Uhum. Alguma dúvida? Não. Não. Agora eu começo a resolver. Então, 10 ao quadrado 100. 100. Igual x ao quadrado X ao quadrado. mais 6 ao quadrado 36. 36. 36. Perfeito, ó, 36. Dá para resolver direto? Não. 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 Então, eu preciso isolar a minha incógnita x ao quadrado, tudo bem? Sim. Tá. Então, eu tenho mais 36, passo para o outro lado da igualdade, invertendo o sinal. Então, ficaria com 100 menos 36 igual a x ao quadrado, correto? Sim. 100 menos 36, 64. então, 64 é igual a x ao quadrado, logo, x ao quadrado é igual a 64. Tudo bem? Uhum. Eu quero x ao quadrado? Não. Não. O que eu quero? X. Eu quero x. Então, eu vou extrair a raiz quadrada em ambos os lados. Então, x vai ser igual à raiz quadrada de 64. Portanto, o meu x vale 8. 8. Isso mesmo. Tranquilo, gente? Alguma dúvida? Não. Perguntas? Tudo bem? Sim? Tranquilo. Beleza. Pessoal, então é isso que eu queria mostrar hoje para vocês, tá? Então a gente viu um pouco de equação de segundo grau, um pouco do teorema de Pitágoras, tá? Isso cai no vestibulinho, tá? Se vocês conseguirem também dar uma olhada nas partes de relação trigonométrica, seno, cosseno e tangente, seria interessante, tá? Infelizmente não dá tempo da gente abordar tudo, tá? Por causa do tempo. Mas vocês estudando aqui pela parte de teorema de Pitágoras, que eu passei hoje para vocês, equação de segundo grau, com certeza isso vai cair também. Tá bom? Certo. Ficou Beleza. alguma dúvida? Deu para relembrar? Sim. Sim. Tá. Façam, gente, o vestibulinho com calma, tá? Dá uma olhada nas questões que vocês têm mais facilidade. Então, vão resolvendo pelas que vocês têm mais facilidade, depois vocês vão entrando nas mais complexas. Tudo bem? Tudo bem. Desejo boa sorte a vocês. Vou estar aqui na torcida e espero vocês semestre que vem, hein? Tá joia. Obrigado, viu? Imagina, eu que agradeço. Gente, Obrigado. tenha um ótimo final de semana. Muito obrigado aí pela participação. Valeu. Tchau. Igualmente. Até Tchau. mais, gente. Tchau, tchau.